Shalom, shalom família, mais um vídeo da Contagem do Homem. E hoje quero ler para vocês 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Nós falamos lá nos primeiros vídeos sobre o Salmo 1, né, o poder da meditação na palavra. Em alguns vídeos depois nós falamos sobre ficarmos firmes, né, como se fosse um exercício físico, ficarmos firmes na fé, firmes na palavra. Também falamos sobre a necessidade de administrarmos bem a nossa vida. E falamos ali naquela ocasião sobre até mesmo administrarmos bem o nosso corpo, que é o exercício físico. E a palavra está falando justamente aqui sobre o exercício espiritual, que tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Eu quero deixar alguns princípios aqui para que você aprenda a exercitar o seu espírito dentro da palavra, dentro do alimento, dentro do sustento que o Senhor te traz, os suprimentos, né, que o Senhor te traz para exercitar-se na palavra, no reino, no chamado, no propósito, na sua identidade, principalmente nesse tempo de reavaliação. Uma coisa que eu gosto muito, eu acho que eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, toda revelação é da exposição de uma verdade. Tudo que foi registrado na Bíblia foram mais ou menos 1500 anos, o ciclo ali de escrita dentro do primeiro ao último livro, são 66 livros, aproximadamente 40 homens escreveram, todos eles, maioria em épocas diferentes, são compilados de vídeos que formaram hoje a Bíblia a qual nós temos conhecimento, e tudo ali foi inspiração, pois a palavra é divinamente inspirada pelo Senhor para corrigir, exortar, instruir em justiça, ou seja, eu já falei sobre isso aqui também, é um livro, o único livro onde você tem o autor do seu lado. Se você tiver alguma dúvida acerca do que você está lendo, o autor ele pode se apresentar diante de você, principalmente o Espírito Santo do Senhor, que vai de te trazer revelação. E o poder da unidade, como temos falado aqui, que nós juntos vamos crescendo, compartilhando experiências, compartilhando as próprias revelações, os sinais, as confirmações, os dons, e isso nos edifica como corpo de Cristo. Portanto, toda palavra, ela é poder do Senhor. E quando você recebe a revelação dessa palavra, ela te traz uma informação. E o Evangelho consiste em uma nova informação que te traz cura, que te traz libertação, que te traz surpresas, presentes, que te traz ativação, que te traz confirmações, enfim. Mas, como já falei aqui também, essa informação, se você não a entender, ela não passa de... esse conhecimento, se você não o entender, ele não passa de informação. Então, o objetivo da revelação é te informar de algo novo, mas que por mais que ele seja novo, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser entendido. O Evangelho ele precisa ser revelado para que você viva ele com entendimento. Por isso que a palavra nos chama a amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Você precisa entender. E o entendimento é um dos 7 Espíritos de Deus. Se você for pegar a Mezuzá, né, nós temos o temor, que leva à sabedoria, nós temos o conhecimento, que leva ao entendimento, nós temos o conselho, que leva ao fortalecimento. São 3 hastes da Mezuzá, e no meio tem o Espírito Santo do Senhor, são 7 Espíritos do Senhor. E o entendimento é quando você aprende de verdade, ao ponto de você conseguir saber como que você vai pôr em prática aquela revelação que veio como conhecimento, trouxe de uma informação nova, e você entendeu e agora você consegue pô-la em prática. E o exercício é justamente isso, você buscar novas revelações, que virá como você, como uma nova informação, que te trará conhecimento, a partir daí você vai buscar com mais e mais e mais entendimento, ao ponto de você conseguir botar em prática. E isso você estará exercitando. Por isso que a palavra fala, não sejais somente ouvintes, mas praticante da palavra de Deus. A contagem do homem, por exemplo, eu te desafio a voltar. Eu te convido a voltar lá e começar a assistir novamente, meditando na palavra. Quando a palavra fala lá no Salmo 1, né, meditar dia e de noite, é como se fosse ruminar. Acho que eu falei sobre isso aqui também em vídeos passados. Tem um pastor, o nosso pastor Sênio, o pastor Joel, ele fala muito sobre isso, o ato de ruminar a palavra. É igual um animal que rumina, por exemplo, a cabra. Ela vai lá, se alimenta, mastiga e engole. De repente esse alimento vem pro seu estômago. Só que em determinado momento ela regurgita, né? Ela puxa para fora novamente e fica ali ruminando, mastigando novamente. E depois ela engole novamente e passa a digestão funcionar normalmente. Então ruminar a palavra é como se você estivesse regurgitando ela para que você alimente-se dela novamente. Meditar na palavra é você ficar lembrando, relembrando aquilo que você ouviu, aquela revelação, até você entender, até você buscar entendimento, ao ponto de você conseguir pô-la em prática. Por isso que eu te convido, volte a assistir novamente alguns vídeos aqui atrás, que pode ser muito interessante na sua vida. Eu, por exemplo, já voltei alguns vídeos para assistir aqui das Contagens do Homem, porque é muito interessante para que você continue o seu processo de autoavaliação, e você pode fazer isso quantas vezes quiser, principalmente a palavra. Você pode lê-la quantas vezes você quiser, porque é uma palavra viva, e toda vez que você a lê-la, ela estará trazendo coisas novas para você, e te trará novos entendimentos, porque ela traz novas revelações. Então, esse entendimento te ensina a pôr em prática. Quando você põe em prática, você está praticando a palavra, você está exercitando o seu exercício espiritual, que lhe tem um valor de trazer resultado, que é vida, tanto agora quanto no futuro. É o que nós lemos em Timóteo 4, versículo 8. E o mais importante após a prática da palavra é o ensinar. Se você recebeu uma revelação e você ainda não entendeu, guarde. Você teve um sonho. Eu te ensino isso agora, em nome de Jesus. Você sonhou de madrugada. Para você não esquecer, você sentiu que era um sonho de Deus, pega o celular na hora e grava. Hoje, tanto do mês tal, no ano tal, no dia tal, tal hora, eu sonhei isso, e guarda. Ou você escreve, se preferir escrever, você escreve. Guarda. Porque lá na frente você pode ter um outro sonho. Pode demorar até anos.
Lá na frente alguém pode ter um sonho parecido. Lá na frente você vai receber uma revelação, você vai receber um entendimento de algo que vai completar com o seu sonho e vai te trazer um entendimento novo de uma revelação que Deus lhe deu. Você recebeu uma profecia, guarda a profecia. Se você recebeu uma revelação de alguém, guarda essa revelação. Se você estava estudando sobre algo que ela disse foi tudo novo para você, guarda tudo isso. Você vai juntar até se formar um desenho. Quando você formar um desenho, você vai entender o que o Senhor estava querendo te passar, o que Ele estava te revelando. E quando você entende, entendi, então agora eu consigo botar em prática. Aí quando você põe em prática, qual é o objetivo? Ensinar, passar adiante, anunciar a boa notícia. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós anunciamos as boas notícias porque nós descobrimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele verdadeiramente nos liberta. E eu me senti liberto pelo amor do Senhor, eu me senti amado, eu me senti aceito, eu me senti acolhido, amado pelo Senhor. Portanto, você pode se sentir assim também. Mas você precisa receber isso como revelação, você precisa ter esse conhecimento, você precisa entender do que eu estou falando. Ou seja, você precisa ter suas experiências. E para que você tenha suas experiências, eu posso te ensinar da forma que eu fiz, da forma que o Senhor Jesus Cristo nos ensinado. E essa pessoa vai praticar aquilo que você tem ensinado. Por isso a palavra fala, ensinar e obedecer todas as coisas que você tem ensinado. E quando você ensina, você está repetindo para si mesmo novamente. E você está fortalecendo o conhecimento daquela revelação sobre a sua vida, mais uma vez. E o exercício que eu deixo para você é ruminar. Medita na palavra, medita no que você tem escutado, medita nos conselhos, medita nas profecias, nas revelações, medita nos estudos, medita nos sonhos que o Senhor tem te dado, medita nas coisas espirituais, para que você entenda. E depois que você entender, você precisa pôr em prática. Porque se você não pôr em prática, você vai viver uma vida fajuta, um cristianismo falso. Pois você não tem obra, você não tem prática, você não tem movimento, você não tem frutos, e você acaba se tornando uma pessoa pacata, aprisionada, que não flui, que não frutifica, não cumpre o propósito da sua existência, que é governar, reinar, multiplicar, dominar sobre todas as coisas. Então você precisa entender o que você está fazendo. Se você não entender, você não vai botar em prática. Se você não botar em prática, você é aquela pessoa que não conhece a si mesmo, você não tem identidade espiritual. Se você não botar em prática, vai vir inundação, vai vir tempestade, vai vir ventania, e grande vai ser a sua queda, porque a sua casa estará sendo construída sobre a areia. Quem ouve a palavra e pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a inundação, vem a tempestade, vem a ventania, e você não cairá, você permanecerá firme, porque ouve e pratica. E isso te traz valor de resultado de vida para o seu presente, para agora e para o futuro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ha'osefirah ha'omer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenaste quanto à contagem do homem. Pai, hoje, em nome de Jesus, fazemos menção do 40º dia da contagem do homem, e o que eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor traga sobre a vida dos teus filhos mais e mais e mais revelações. Que o Senhor traga, Senhor Deus, e alinhe os teus filhos no conhecimento. Que os seus filhos, ó Deus, recebam entendimento e que eles tenham coragem, ousadia, oportunidades, em nome de Jesus, de pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que as tuas casas sejam edificadas sobre a rocha. E que eles, em nome de Jesus, tenham, Senhor Deus, também a compaixão, o amor, a reciprocidade, Senhor Deus, de ensinar, de discipular, de consolidar, Senhor Deus, as boas novas nas vidas de outras pessoas, para que o presente, o agora e o futuro dos teus filhos possam ser de vida na vida, em nome de Jesus. Assim eu lhe peço, te agradeço. Shalom, shalom, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.